Olá, está no ar mais uma edição do Jornal da Câmara. Hoje, para dar seguimento à nossa série de entrevistas, nós recebemos o vereador Marcelo Esgarbosa, do Partido dos Trabalhadores. Vereador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Segundo mandato, mais de 7 mil votos, então, né? Como que tem sido esse primeiro semestre que passou e esse segundo semestre de 2017? Também temos um novo governo, né, no município, no Executivo. Como que tem sido, então? Bom, olá então, Luciana, obrigado pela oportunidade. Realmente, um segundo mandato, né, eu acho que uma reeleição, no nosso caso até com uma ampliação de votos, assim, ele mostra o reconhecimento de um trabalho. A reeleição é um pouco isso, né, se você foi bem ou não, né, eu acho que ali no voto as pessoas têm a possibilidade de dizer que concordaram com o que você fez, e no nosso caso até ampliamos aí quase 2 mil votos a mais da legislatura, né, da eleição anterior, mas independente do voto, acho que a gente conseguiu né, na legislatura anterior, e estamos fazendo nessa, né, aquilo que o nosso slogan diz, né, ou seja, caminhar e fomentar um debate para que a cidade se torne mais humana, né. Essa é a síntese do nosso trabalho aqui na Câmara e o trabalho na sociedade, né. A Câmara, na verdade, as sessões, as comissões, é uma pequena parte só do que a gente faz, né, porque a gente está em reuniões, em movimentos. Nesse primeiro semestre nós temos nos dedicado, nós e o nosso coletivo, né, temos um grupo de pessoas, né, que quer dizer, eu sou aquele que recebi os votos, digamos, né, porque o sistema ele né, de votar numa pessoa, mas temos um trabalho que envolve um coletivo de pessoas, um trabalho em equipe, né, não só das pessoas que estão no gabinete, mas um grupo de pessoas na sociedade que tem o mesmo entendimento dessa cidade que nós queremos, que é essa cidade mais humana. Nós temos nos dedicado muito a ouvir as pessoas, né? Temos ido diretamente nos terminais, né? Na Antônio de Carvalho, a prefeitura resolveu fazer um teste com as pessoas, né? Fazendo aquela questão da baldeação, né? Que conceitualmente não é um problema, né? Nós também concordamos que não precisam todos os ônibus vir para o centro da cidade, mas também não pode a pessoa descer do ônibus, no caso aí a linha Herdeiros, né, lá da Lomba do Pinheiro, chega no terminal Antônio de Carvalho e espera meia hora para chegar o próximo ônibus, né? Então meia hora para ir, meia hora para voltar, tu tirou 1 hora a mais, né, da vida da pessoa, né? Ou seja, é menos tempo no trabalho, é menos tempo com a família principalmente. Então discordamos, mas fizemos isso através de uma pesquisa, não simplesmente numa opinião, né? Intuitivamente nós já tínhamos percebido que era um teste mal pensado, né? Então fizemos uma pesquisa, fomos lá, escutamos as pessoas e aí comprovamos, né, através de entrevistas, um número grande de pessoas. Isso foi uma ação do mandato nosso, né, do nosso coletivo. Vereador, fizemos isso em outros terminais também. Deixa eu só aproveitar o gancho, essa questão da mobilidade urbana e especificamente do transporte público é um assunto que deve ser debatido intensamente aí nesse segundo semestre, principalmente por esse pacote do governo que chegou na Câmara Municipal. Quais são as expectativas, indo um pouquinho para o lado desses projetos de lei do Executivo? Perfeito. Bom, o Executivo, ele já desde o início quer dar um ar de transparência, mas na verdade já direciona inclusive a sua própria pesquisa. No começo do ano fez uma pesquisa que colocava a culpa, digamos assim, da tarifa ser alta na existência do cobrador, na questão do idoso poder se transportar na cidade, né? Então tem várias questões que a gente percebe já, né, no dissídio dos rodoviários, como se fosse deles a responsabilidade. Eles têm tido uma remuneração abaixo da inflação no período histórico. Então é um governo difícil, né, porque ele quer se dar o ar, o difícil, digamos assim, de contra-argumentar, né, em momentos de pós-verdade como vivemos, né, porque lança uma pesquisa que não, né, que está direcionada para um resultado, em vez de ouvir efetivamente as pessoas, acaba querendo ouvir, né, aquilo que quer, né, e escutar. Então, realmente, um segundo semestre aqui será muito intenso, esse debate do transporte. Nós achamos que precisa inverter, né? Eu quero lembrar aqui de uma reunião que fizemos no partido com um deputado alemão, e esse deputado nos pergunta assim, em determinado momento, né, numa das reuniões, pergunta: mas vocês aqui não têm subsídio para o transporte coletivo? E nós dizemos: não temos esse subsídio. Ele diz: olha, lá na Alemanha, estou pegando um exemplo aqui, do partido de extrema direita ou partido de extrema esquerda, não há dúvida, há um consenso na sociedade que o transporte tem que ser subsidiado. Por que isso? Porque realmente o transportar-se na cidade, né, ele é um direito.
né? Ele tem que ser muito mais visto como um direito do que um serviço que pode fazer aquele que consegue pagar, né? E claro que nós podemos discutir sim as isenções, podemos discutir, mas temos que discutir aonde está, né? Porque veja, é um sistema, está colocado aqui para nós um sistema em que é uma espécie de capitalismo sem risco, né? Ou seja, o empresário do transporte, ele tem lá o IPK, no final do ano ele mede, ele ganha sempre, né? E veja, nós temos um problema grave, as pessoas têm deixado de andar de transporte coletivo. O ano passado só o ano passado 10% a menos de pessoas utilizaram o transporte coletivo. Então a passagem continua cara, né? A prefeitura continua priorizando, como foi a gestão passada, o transporte individual motorizado, né? Agora há pouco a notícia de que suspenderá, né, todo o projeto do BRT, está pedindo porque os recursos do BRT sejam direcionados para as obras da Copa. Quais obras? As obras que melhoram para o transporte individual motorizado, para o automóvel, né? E a gente já sabe isso, o mundo inteiro já acordou para isso, eu diria, né, que você focar na ideia de que alargando rua vai conseguir fazer com que as pessoas cheguem antes no seu destino é uma falácia, né? Se cada um for no seu carro, como está acontecendo, né, não tem como todo mundo chegar. Então a grande saída é realmente o incentivo do espaço, né, do tempo das sinaleiras. Foi um debate da legislatura passada, a gente tentou ampliar o tempo de travessia do pedestre. Estou pegando aqui um exemplo, né, para mostrar como a cidade está preparada, né, infelizmente, está tentando, é uma falsa ideia achar que as pessoas vão conseguir comprar seu imóvel lá na Zona Sul e nós vamos conseguir rodoviarizar a cidade e prometer para elas que elas chegarão em 10, 15 minutos no centro da cidade. Então isso tu rodoviariza uma cidade, deixa ela mais insegura e não atende nem sequer à promessa que foi feita, porque, bom, congestiona, né, de lá para cá, da Zona Sul para cá e na volta para a Zona Sul. Falando dessa questão da mobilidade urbana, o senhor teve recentemente uma emenda aprovada no projeto de lei do vereador Cássio Trogildo que falava aí dos bolsões de proteção, né? Incluiu as bicicletas. Eu pergunto essa vitória aí para o senhor, né? Chegou a ser vetado, mas foi derrubado o veto, enfim. E também como que o senhor vê a questão das ciclovias, né? Para esses próximos 4 anos aí. Perfeito. Então, nós conseguimos, esse foi a criação do bike box, né? Aquele espaço entre a faixa de segurança e a faixa de contenção dos veículos, aquele espaço em que já é hoje, né, intuitivamente o ciclista já se coloca ali, é importante que ele se coloque, porque ele se torna visível para os motoristas e quando a sinaleira abre, o motorista já ouviu, né, então realmente é melhor que o ciclista fique nesse espaço, né, conhecido como bike box. Mas antes disso, Luciano, o primeiro veto que nós conseguimos derrubar, e infelizmente tem que derrubar o veto do prefeito, em vez do prefeito estar, digamos assim, sintonizado com as tendências atuais das cidades, foi a possibilidade o prefeito vetou e nós conseguimos derrubar. Foi o primeiro veto derrubado do prefeito aqui na Câmara nessa legislatura. O prefeito vetou a possibilidade do comerciante pedir para a prefeitura a retirada de uma vaga de estacionamento e a colocação ali de um bicicletário, né? Era só essa possibilidade, que era vetada anteriormente, a gente fez um projeto de lei aprovado, né? E o prefeito vetou e nós conseguimos derrubar o veto, ou seja, hoje os comerciantes podem solicitar e a IPTC, logicamente, analisará as condições técnicas, mas não terá motivo mais, né, legais para vetar. Nós também, a gente tem que lembrar os projetos da legislatura passada e desses, né? Nessa legislatura conseguimos aprovar a prorrogação da proibição de circulação dos carrinheiros na cidade. Recentemente, ou seja, foi faz poucos dias. Ou seja, permitir que essas pessoas que fazem um trabalho tão importante na cidade, os carrinheiros, não os carroceiros, né, os carroceiros é um outro debate, né, da questão da defesa animal, mas permitir que milhares de pessoas que vivem dessa atividade possam continuar trabalhando. Então veja que contradição, o prefeito que se coloca como um homem liberal acabou vetando, né, ou seja, querendo proibir essas pessoas de circularem na cidade. Ainda bem que no último momento mudou de opinião e deu ok aqui na Câmara para nós derrubar o seu próprio veto, mas não precisava ter sofrido esse desgaste. Alguns projetos, no mandato passado nós fizemos quase 80 projetos de lei, mais de 100 proposições que não eram projetos de lei, que vão em inúmeras áreas. A proibição de contratação de empresas que doaram para a campanha eleitoral. A gente tem um tempinho curtinho da entrevista, então vou deixar aí um minutinho para o senhor destacar os projetos que o senhor quiser. O último minuto? Último minuto. Bom, a proibição de contratação de empresas que tenham doado para a campanha eleitoral, né? Agora nós fizemos uma emenda, é lei, né? Claro que veio decisão do STF e depois não deixou as empresas doarem, então agora tramita na Câmara uma lei idêntica, uma emenda à nossa própria lei, que se a pessoa, o sócio da empresa doou para a campanha, a empresa fica proibida de contratar.
Paridade nos altos cargos da administração pública, paridade de gênero, infelizmente foi derrubado ano passado, né? Tivemos a aprovação da lei dos orgânicos na merenda, ou seja, de forma gradual, inserir na merenda escolar produtos orgânicos, né? Alimentos orgânicos, para as crianças já irem aprendendo desde cedo e, enfim, além da alimentação, uma outra relação com os alimentos. Então, não vou aqui, logicamente, lembrar, né, o fundo do plano diretor cicloviário que nós propusemos. A Prefeitura, na legislatura passada acabou apresentando um outro projeto idêntico, né, claro, lhe favorecendo na composição do comitê gestor. Então, foram quase 80 projetos de lei especificamente. Nós, obviamente, aqueles que foram derrubados, rejeitados, nós reapresentamos e faremos esse debate agora nesses próximos 3 anos. Já estamos fazendo, né? Alguns já com sucesso, 2 em específico. Certo. Obrigada pela sua presença, vereador. Obrigado.